Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o IBET pelo convite para tratar de um tema tão complexo, que é a tributação da renda. O tema será dividido aí em cinco partes, e eu convido primeiramente para nos presentear com sua apresentação a doutora Elide Palma Pifano, fazer um breve resumo do currículo, porque se eu me estender aqui eu vou ficar até o final da palestra. Então, a doutora Elide é doutora e mestre pela PUC, em São Paulo, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, foi sócia da Price, onde trabalhou por 38 anos, uma longa bagagem. Atualmente é sócia do escritório Maris de Oliveira e Siqueira, Campos Advogados. Participa também do Comitê de Auditoria de Grandes Instituições Financeiras e tem diversas publicações esparsas e obras próprias. Então, com a palavra, a doutora Elide. E quem vai ajudá-la também é o doutor Ramon, sócio também da doutora Elide no escritório, Ramon Tomazella. Tem um microfone para a gente falar? Está ali. Acho que aqui também. Ele pegou esse aí. Que é uma operação de guerra. Boa tarde para todos. Vem nesse cantinho aqui, que fica melhor perto da bandeira, né? Fica mais... boa tarde para todos. O tema vai ser dividido, compartilhado, como vocês preferirem, com Ramon Tomazella. E eu vou dizer por que o nosso tema vai ser compartilhado, pode ser uma novidade aqui no Congresso. É que o tema que nós elegemos é um tema que passou pela legislação brasileira e desapareceu. Teve uma vida efêmera só de um ano, mas que hoje se justifica pela modernidade, pela globalização e por outros elementos. E quando nós começamos a estudar, já há algum tempo, Ramon e eu verifiquei que era essencial que a gente tivesse uma visão internacional do Instituto. E ninguém melhor que o Ramon, que estudou no exterior, tributação internacional, conhece tributação em muitos países, e vai poder trazer um acréscimo muito importante aqui na nossa apresentação. Como é que eu faço para passar o slide? Alguém tem o passador aqui? Está para onde? Ai, Fábio, eu vou aí pegar. Desculpem passar aqui na frente. Opa. Este aqui. Desculpem. Então, vamos começar. Então, o nosso tema é a tributação conjunta de sociedades no Brasil. O tema não é tributação internacional, a gente tem uma tributação em bases universais, né, quando considera os resultados, lucros, oferecidos. Não, a nossa é tributação conjunta no país. Mas por que a gente traz o tema, Ramon e eu trazemos o tema nesse momento? A primeira questão é um alinhamento tributário do Brasil em relação a outros países. A tributação conjunta em muitos países, de sociedades integrantes de grupos, ela se mostrou extremamente relevante em termos de ganho de competitividade. Se mostra. Então, uma das ideias nossas é exatamente isso. Se isso é importante, é representativo, por que não trazer num congresso científico, que é o melhor lugar para se plantar ideias novas? Então, esse é o nosso objetivo. Então, primeira questão é a competitividade, já que outros países adotaram, por que não adotaram? E mais, por que adotamos tantos institutos importantes, né, que vieram através de OCDE ou de outros compromissos, e não adotamos um instituto desse tipo? Então, vamos verificar o que ele significa e como ele poderia funcionar no Brasil. A segunda questão, além da competitividade, é que nós estamos num momento de revisão do modelo tributário. Há uma discussão importante sobre se vamos mudar o nosso sistema tributário, se vamos mudar regras constitucionais ou não. E a nossa visão é uma visão, do Ramon minha, é uma visão... Perdão. Ai, me desculpe. Então tá bom, ok. E por que trazer esse tema à reflexão aqui no nosso Congresso? É que, nesse momento, estamos discutindo revisões no nosso modelo tributário, revisões que, às vezes, vão determinar mudanças constitucionais. E a visão que o Ramon e eu temos é de que, talvez, uma reforma de pequenos ganhos em alguns institutos, introduzindo alguns, reformando outros, seja extremamente útil neste momento pelo qual a gente passa. Então, esse é o segundo aspecto de oportunidade do tema.
Ele é um tema, um instituto relevante, é adotado em muitos países. Todos os grandes países, as grandes economias, autorizam os seus grupos econômicos, e a gente vai discutir depois o que é um grupo ou não, autorizam os grupos econômicos a fazerem a arrecadação conjunta, a fazer declarações conjuntas, a fazer a tributação conjunta. Então, esse é um outro elemento importante. O tema da escolha da tributação conjunta dos grupos, ele sempre fica a critério, é uma faculdade do grupo. Não é obrigatório para ninguém. Não se exige que grupos de determinado tamanho necessariamente adotem a tributação conjunta. Ao contrário, é uma eleição de cada um dentro da oportunidade e das possibilidades disso trazer ganhos de todas as naturezas, evidentemente. O conceito, o fundamento mais importante da tributação de sociedades em conjunto é o fundamento de um conceito universal de grupo econômico, é um conceito que é adotado em todos os países, e a gente vai ver que aqui no Brasil a gente já usa para muitas coisas, inclusive para fins tributários. Então, é um conceito econômico, que não se vincula à personalidade jurídica. E, além disso, ele implica sempre numa consolidação de base de cálculo. Ao se consolidar bases de cálculo, aproveitam-se prejuízos, se compõe no grupo econômico esse tipo de elemento e se pode obter ganhos relevantes, inclusive nós vamos ver mais à frente, evitar até planejamentos abusivos, quem sabe. Então, vamos seguir aqui na nossa sugestão. No Brasil, por incrível que pareça, no ano de 1977, com a edição do Decreto-Lei 1598, acompanhando as mudanças na lei societária, se introduziu a tributação de grupos econômicos. A nossa lei societária, à época, era uma legislação, e ela permanece ainda, extremamente revolucionária, moderníssima, que era adotada de forma similar em poucos países do mundo. E a tributação conjunta entra exatamente porque a legislação societária introduziu uma figura que é o chamado grupo de sociedades. Este, sim, registrado, que tem alguns elementos que podem facilitar a vida desses conglomerados. Então, o Decreto-Lei 1598 traz a tributação conjunta dos grupos de sociedades. Mas teve uma vida efêmera. No ano seguinte, foi revogado o sistema e a alegação mais importante da revogação, além de talvez dificuldades que pudessem ter para fazer a fiscalização ou para determinar regras de aplicação, era de que ela inviabilizaria a verdadeira tributação econômica e privilegiaria o que seria uma tributação jurídica. Por que uma tributação jurídica? Porque o grupo, a tributação em conjunto, é uma lei, é regra, ela não é um fenômeno natural, digamos. Então, a tributação econômica estaria desprestigiada diante da tributação jurídica. Passado esse fato, examinemos se o grupo econômico também no nosso país tem a importância que ele tem no resto do mundo. Não tenho dúvida nenhuma. O grupo econômico no Brasil, primeiro, ele é, como é no resto do mundo, ele é um facilitador de negócios. A globalização mostra que os grupos eles não têm mais terra, eles estão por todo o mundo, se comunicam. Então, o grupo é facilitador de negócios, ele amplia mercados, ele fica à frente de tudo, ele faz a guerra, ele é o batalhão que vai à frente nas conquistas econômicas. A segunda coisa é que o grupo econômico no Brasil já é dotado. Se nós olharmos para o nosso direito em geral, nós vamos verificar, existe grupo econômico do ponto de vista societário, quer o formal do artigo 246 da lei societária, como aquele que é prefeito de equivalência patrimonial. São grupos de sociedades. Existe grupo econômico na legislação tributária, preço de transferência, subcapitalização, distribuição disfarçada de lucros, é um conceito de grupo econômico por trás de tudo isso. Trabalhista, sem dúvida nenhuma, inclusive responde com responsabilidade pelos empregados que integram o mesmo grupo. Consumerista, a mesmíssima coisa. Pode-se responsabilizar a sociedade que não participou, mas porque é do grupo. Falimentar e contábil. Uma área que o Fabrício aqui me disse que gosta muito, é um especialista, e é exatamente o grupo é o mais importante elemento que orientou a formação do IFRS. O IFRS é uma contabilidade para demonstrações consolidadas e não em demonstrações individuais, como a gente faz aqui no Brasil, e ele orienta como o investidor vai olhar aquele conjunto, a musculatura do conjunto. Então, o nosso grupo de sociedades ele aparece em todos os elementos. O grupo societário, no artigo 266 da Lei de Sociedade por Ações, mostra que aqueles que se registram, que se apresentam como grupos, eles podem ter facilitações importantes. Eu me lembro que, algum tempo atrás, alguém dizia que talvez esse fosse um elemento até mesmo para afastar outras tributações entre empresas, como, por exemplo, tributos indiretos,
diretos, um ISS ou coisa similar, exatamente porque eles estão baixo uma única regulação. Então, são coisas para se pensar e desenvolver. Os grupos podem ser formais ou grupos informais. Os grupos formais, o 266, o artigo 266 da Lei Societária. E o informal? O informal são todos os grupos que são, às vezes, escolhidos pela lei, com regime de equivalência patrimonial. A controladora vai fazer a equivalência da controladora. Isso é um grupo informal, ele não é registrado como grupo, ele se forma porque ele tem um controlador comum e elementos que reúnem essas sociedades de interesse e elementos econômicos importantes. E o grupo não formal, ele não leva em conta, o grupo formal se sobrepõe à personalidade econômica, mas aqui o grupo não formal leva muito mais em conta aspectos econômicos do que alguma outra coisa. Então, essas seriam as questões importantes. O grupo informal poderia, eventualmente, numa regulação, até levar a uma ficção de tributação, o que pode ser preocupante. Mas vamos em frente dentro do tema que nós nos propusemos. O que o Decreto-Lei 1598 previa e foi revogado? Ele dizia, a sociedade de comando e uma ou mais afiliadas do grupo de sociedades, termos da lei societária, pode formar grupo de sociedades para fins tributários e fazer uma tributação conjunta. E, em outro sentido, o grupo informal, quando uma sociedade controla direto ou indiretamente 80% da outra, também poderia se constituir em grupo. Veja, o grupo informal exigia apenas um controle em termos de participação societária. O outro exigia as formalidades da lei societária. Mas, ou seja, havia uma flexibilidade de adoção nas duas hipóteses. Que elementos foram regulados no Decreto-Lei 1598 e que, numa eventualidade de adoção, precisam ser efetivamente tratados e que são preocupantes? Primeiro, como entrar e como sair do sistema. Como é que eu entro no sistema, em que circunstâncias, que sociedades vão entrar, mas isto tudo a legislação pode regular com facilidade. Constituição e dissolução do grupo. O grupo pode se dissolver por alguma razão. Uma sociedade pode sair do grupo por razões que só ela interessa, razões econômicas ou não. A responsabilidade e a repartição do tributo me parece que é o elemento mais importante em termos de regulação de grupo. Na legislação que se fez pelo Decreto-Lei 1598, havia uma responsabilização do controlador pela arrecadação, ou seja, fazia-se um cálculo do grupo, compensavam-se lucros e prejuízos, adotavam-se todos os critérios importantes, sem desconsiderar a contabilidade própria de cada sociedade, o que não é muito diferente quando fazemos demonstrações financeiras consolidadas, e, a partir daí, se fazia a tributação do resultado dessa consolidação, o que, do ponto de vista econômico, é perfeito. Se falamos de um grupo que se reúne, que se junta com um objetivo determinado, é perfeito. Quantas vezes enxergamos em grupos econômicos no Brasil uma sociedade cheia de prejuízo, outra cheia de lucro, o controlador é o mesmo e acaba se pagando o imposto até sem, por uma impossibilidade de compensação. Ou tenta se compensar de forma que, às vezes, é objeto de uma autuação ou de uma penalização. Então, esse é um outro aspecto importante. Como quem vai responder, cada uma responderá por suas obrigações individuais, mas, via de regra, a controladora vai responder. Mas isso também, a critério de cada legislação, e o Ramon pode falar isso daqui a pouco, poderá ser também determinado em função de regulação própria do grupo, como a gente regula a distribuição de dividendo, participação de um outro. A mesma coisa pode ser feita. E obrigações acessórias, existe a obrigação acessória do grupo consolidado, como haverá a obrigação societária individual de cada uma das sociedades. E a proposta que a gente faz hoje é uma proposta que tem muitos facilitadores. Além da adoção do IFRS de uma forma indiscriminada no Brasil, nós temos elementos e instrumentos de controle que chegam para conferir e para calcular em qualquer elemento. É o caso, a gente vai comentar daqui a pouco, do SPED e de outros mecanismos de controle que nós temos. Então, esses aspectos a serem regulados, e já o foram, quem tiver curiosidade, vá no Decreto-Lei 1598, eles podem ser a critério dos interesses da administração, interesses particulares, a depender do que se delegue na legislação. Ramon, vem aqui, por favor, falar da experiência internacional e o que você viu para a gente. Bom, boa tarde a todos. A minha parte aqui é basicamente complementar o que a doutora Elidy já apresentou, mas com um enfoque mais internacional. Então, o que eu verifiquei da experiência dos países é que muitos estados eles passaram a adotar esse sistema de tributação conjunta das sociedades a partir da ideia
de que as empresas multinacionais elas atuam na realidade econômica de uma forma integrada. Então, existe uma crescente interação, sinergia e decisões tomadas em conjunto por esses grupos empresariais e que justificaria, então, essa tributação consolidada dos resultados. Dentre os países que nós analisamos no artigo, né, então, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, Reino Unido e Nova Zelândia, todos esses possuem um sistema de tributação consolidada, e além desses outros, então eu poderia citar aqui Itália, Espanha, Polônia, então vários países hoje já possuem essa forma de tributação consolidada. No tempo que a gente tem aqui é impossível passar com detalhes a sistemática de todos esses países, mas alguns pontos que eu acho que são incomuns e que são importantes destacar seriam, primeiro, o conceito de grupo econômico que é adotado para fins tributários nesses países, ele é fixado pelo legislador, então ele independe do conceito de grupo econômico que existe para fins de direito societário, para fins trabalhistas, direito do consumidor, direito concorrencial, ou seja, outros ramos do direito. Alguns países, principalmente no âmbito da União Europeia, eles admitem a consolidação de resultados de controladas e subsidiárias no exterior, principalmente por conta do princípio da liberdade do estabelecimento que existe no direito europeu, ao passo que outros países fora da União Europeia também têm regimes de grupos econômicos que se restringem apenas às sociedades controladas e coligadas ou integrantes do mesmo grupo econômico, mas apenas na jurisdição daquele Estado. O terceiro ponto diz respeito ao caráter eletivo, que a doutora Elidia já mencionou. Então, na maior parte dos países, esses sistemas de tributação conjunta eles são opcionais. Então, os grupos eles podem optar por adotar esse regime ou não. E o quarto ponto é que, na maior parte dos países, existem restrições ao aproveitamento de prejuízos apurados anteriormente à formação do grupo econômico. Então, se uma entidade ela tinha prejuízos antes de integrar o grupo econômico, esses prejuízos geralmente só são tributados com lucros futuros da própria entidade. As justificativas, né, que são comuns a todos esses países que foram analisados para essa tributação em conjunto, eu acho que aqui é a parte interessante que pode ser eventualmente relevante para o Brasil, primeiro, que as multinacionais atuam de forma integrada, como eu mencionei no começo, e esse é um fenômeno então social, e o legislador tributário não deveria ignorar isso e ficar alheio a essa nova realidade econômica dos grupos internacionais. O segundo ponto é a questão da neutralidade e eficiência. Então, como a gente sabe, sob o enfoque de política fiscal, o ideal é que a legislação tributária interfira o mínimo possível nas decisões racionais dos agentes econômicos. Então, quando você tem um sistema de grupo, o empresário que decide exercer sua atividade econômica por meio de uma única pessoa jurídica e o empresário que decide diversificar, ter diversas pessoas jurídicas para exercer aquela atividade, ele está sujeito ao mesmo tratamento. Isso traz maior neutralidade nas decisões de investimentos e maior eficiência para o sistema tributário. O terceiro ponto é a questão da competitividade. Então, hoje, com todo esse processo de globalização, os estados eles passam a atuar como agentes recrutadores do mercado, então eles trazem incentivos e eles querem incentivar a internacionalização das empresas, como a gente vê, por exemplo, pela tendência de adoção de regimes territoriais, parcialmente territoriais, pelos países, justamente para permitir essa internacionalização das empresas. E o último ponto é a questão da simplicidade, que um sistema de tributação conjunta ele reduz tanto os custos de conformidade dos contribuintes, quanto os custos de fiscalização da administração. E esse é um ponto que é interessante, que a própria tributação da pessoa jurídica, como a gente conhece hoje, ela surgiu em 1909 com uma ideia de tributar a pessoa jurídica seria mais fácil do que tributar a pessoa dos sócios que estão por trás, que deixavam os recursos na pessoa jurídica e só poderiam ser tributados no momento da distribuição desses lucros. Então, o próprio imposto de renda da pessoa jurídica surgiu nessa ideia da teoria da agregação, que a pessoa jurídica era a agregação dos recursos do sócio. E, ainda assim, no direito comparado, então, neste contexto, existem basicamente dois regimes principais de consolidação. O primeiro seria uma consolidação completa, então, que todos os resultados das entidades do grupo econômicos eles são consolidados no nível da empresa controladora e os resultados das transações entre empresas do próprio grupo são eliminados, então, como acontece no balanço consolidado. E existe isso, por exemplo, o caso do Fiscal Unit na Holanda e da Organschaft na Alemanha.
E existe o regime de transferência de atributos fiscais, em que, basicamente, o resultado individual de cada entidade ele é apurado isoladamente, mas se permite a compensação do prejuízo de forma cruzada entre várias empresas do grupo, que é o que vigora, por exemplo, no Reino Unido, no Group Relief. Para passar o slide. Está comigo. Então, para a adoção desse sistema no Brasil, né, nesse contexto, ele primeiro acompanharia, né, esses sistemas de tributação mais modernos. Então, aqui a ideia não é que simplesmente soluções que existem no direito comparado devam ser sempre incorporadas para o Brasil, mas quando há soluções que sejam viáveis sob a perspectiva do sistema brasileiro, acho que vale a pena aprofundar o estudo, e isso foi a ideia que a gente teve nesse artigo. Existe a questão da facilidade, a contabilidade brasileira ela é feita, o FRS, que foi incorporado aqui para os balanços individuais, ele é feito para o balanço consolidado, a gente tem a questão do SPED, da escrituração contábil fiscal, que é uma nova realidade que não existia à época do Decreto-Lei 1598 de 77, e hoje permite a adoção de um sistema de tributação do grupo econômico que não existia naquela época. E tem a questão do uso generalizado do conceito de grupo econômico, tanto em outros ramos do direito, como a doutora Elide mencionou, mas também no próprio direito tributário, naquela tentativa de, na parte de sujeição passiva, né, imputar responsabilidade ao grupo econômico, dizendo que as sociedades têm interesse comum no fato gerador, com base no artigo 124, inciso 1 do CTN. Então, é um conceito que tem sido adotado só sob a perspectiva do crédito tributário, mas que poderia ser adotado também sob a perspectiva do próprio desenho do sistema de tributação da renda. E, por fim, tem algumas dificuldades, que seriam a questão da ausência de personalidade jurídica, mas que, a nosso ver, é superável, porque a personalidade jurídica, uma vez existente, ela deve ser respeitada, salvo nos casos que autorizam a desconsideração, como desvio de personalidade, confusão patrimonial, e os casos de vício de existência ou de validade, mas ela, sendo opcional o regime de tributação, e admitindo o CTN, a responsabilidade, a capacidade tributária ativa independente da personalidade jurídica, que já existe, por exemplo, na sociedade em conta de participação, nos fundos de investimento imobiliário, quando eles são incomparados à personalidade jurídica, esse problema ele poderia ser superado. E tem a questão da consolidação das bases, que basicamente é o desenho do regime de consolidação. Então, definir quais os grupos, quais são os critérios, como vai ser feita a apuração da base, que também tudo pode ser definido por meio de legislação. Vamos. Muito rapidamente, já que eu comecei, termino com as principais vantagens, que seria a eficiência tributária, Ramon já comentou, mitiga impacto de transações intragrupo, hoje muito perseguidas pelo planejamento tributário, afasta o planejamento abusivo, permite compensar os prejuízos fiscais, reduz problemas oriundos da adoção do IFRS, porque na contabilidade versus a área fiscal a gente vai fazer uma série de ajustes, aqui ele já me resolve, facilita a fiscalização, reduz custos de conformidade e, na nossa visão, promove o desenvolvimento. Essa foi a razão pela qual a gente trouxe, num congresso científico, uma ideia nova. Obrigada pela atenção de todos. Agradeço e parabenizo a doutora Elide, doutor Ramon, pela exposição, que, além de abordar com clareza o tema, ainda traz uma proposição para a nossa reflexão. Parabéns. Agora, para falar sobre um assunto, de certa forma, relacionado, sobre tributação de lucros do exterior, após a Lei 12.973 de 2014, e tributação de controladas indiretas, eu convido a doutora Daniele Souto Rodrigues. Doutora Daniele é doutora em Direito Tributário pela USP, é mestre em Direito Tributário também pela PUC, ex-conselheira no CARF, onde ocupou a Câmara Superior do CARF, e professora nos cursos de especialização do IBET e do COGEAI. Com a palavra, doutora. Boa tarde. Objetivamente, porque eu sei que vocês já estão encerrando um dia de congresso, agradeço o convite em nome da Priscila, Neiva, faço minhas homenagens ao professor Paulo e à professora Maria Leonor, representando os outros amigos que compõem essa comunidade. Cumprimento os meus amigos de mesa, por quem tenho admiração profissional e pessoal também aqui no caso.
Fui convidada a falar sobre a tributação de lucros no exterior, depois da Lei 12973, de 2014. Aparentemente recente, mas quando a gente para olhar tudo que a gente chama de recente hoje, já passou um bom tempo e a gente continua ainda discutindo, e aqui especificamente o caso das controladas indiretas. Preciso fazer uma abordagem um pouco mais resumida, porque é um tema extremamente árduo e longo, mas farei a partir de um histórico que eu acho que esse tema sempre demanda. Primeiramente, havia no Brasil a inauguração de uma tributação em bases universais a partir da 9249, considerando a disponibilização no momento do fechamento do balanço. Curiosamente, até em desacordo com esse fundamento de validade legal, a IN, à época, a IN 38 de 96, seguida posteriormente por algumas alterações legislativas, culminando na 9532, trouxe alguns momentos para considerar a disponibilização dos lucros, fugindo daquele balanço, tentando, acho que, compor uma situação que já era criticável em relação a 9249. No entanto, com a Lei Complementar 104 de 2001, que acrescentou parágrafos ao artigo 43 do CTN, especialmente com um parágrafo 2º, o próprio legislador complementar autorizou que o legislador ordinário estabelecesse esse momento de incidência do imposto sobre a renda, e aí autorizou, então, para aqueles que não partem de um conceito constitucional, aqui já fica a minha primeira crítica que eu acabo sugerindo, autorizou o estabelecimento pelo próprio legislador ordinário. Passo seguinte, então, veio a MP 2158, conhecida, que tratou e legitimou essa questão, definindo como o momento do fechamento do balanço das empresas estrangeiras para apuração do lucro tributável pela empresa brasileira. Como se sabe, a MP foi questionada na ação declaratória de constitucionalidade 2588, em que se discutiu vários pontos, e o que foi refletido nos votos dos diferentes ministros, cada um com uma abordagem completamente diversa. Em síntese, tratou-se da diferença entre coligadas e controladas, método de equivalência patrimonial, violação aos princípios da irretroatividade e anterioridade, e, por fim, com os julgamentos também dos recursos extraordinários da Embraco e da Coamo, pelo ministro Joaquim Barbosa, que foi o voto que deu, acho que, a tônica final desse julgamento. Se tratou das questões da utilização de paraísos fiscais, afastando o MEP, cada ministro, então, com sua variação. Eu digo que toda essa evolução legislativa e jurisprudencial, elas refletem muito o que a gente chama de diálogo institucional. Aqui, a gente percebe a mudança na legislação e na jurisprudência, uma em conversação com a outra. E acredito que a Lei 12973, ela mostra essa tentativa de legislar aquilo que foi resultado de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Sabemos, claro, que houve um parcelamento nesse intervalo, acho que para compor financeiramente a situação passada, mas a situação futura, em relação à tributação de lucros no exterior no Brasil, passou a ser tratada, enfim, pela 12973. Basicamente, o que fez a 12973, também vou resumir para ficar de uma forma mais, acho que, didática e tranquila aqui em relação aos principais pontos. Dividiu-se o que seria a tributação das controladas e das coligadas equiparadas a essas controladas, sendo que a lei trouxe um critério para a consideração do que seria este controle por algumas controladas, e trouxe especificamente também a questão das coligadas que se situariam em paraísos fiscais ou locais com regime de tributação privilegiado. Então, basicamente, naquela linha da decisão do Supremo, que fez um recorte entre constitucionalidade do artigo 74 da MP para controladas e inconstitucionalidade para controladas e constitucionalidade para as coligadas, com exceção daquelas situadas em paraísos fiscais, a lei faz basicamente o mesmo recorte, e aqui a gente tem, então, um tratamento para aquelas coligadas que não estão presentes em paraísos fiscais,
entendida inconstitucional pelo Supremo, então fica uma tributação mais tranquila de ser compreendida aqui, colocando momentos para considerar disponibilizado esse lucro. Então, se elege data do pagamento, data do emprego do valor, operações de mútuos, situações jurídicas que realmente revelam, se aproximam mais de uma disponibilidade para fins de tributação. Também em relação... Eu falo e não passo slide, né? Mas isso aqui eu acho que é muito mais para vocês terem o material e ficar informativo do que para eu seguir exatamente. Eu já estou pulando aqui. Eu vou falar sem slide, tá? A gente não gosta de falar com slide. Tanto é que eu inverti a ordem, porque eu prefiro falar sem slide. Vamos lá. Com relação às coligadas, também se permitiu um aproveitamento do imposto de renda pago na fonte pela sociedade estrangeira, pela brasileira, em decorrência do pagamento de dividendos. Essa tributação, em si, das coligadas é uma tributação mais composta com o nosso conceito trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, foi considerado constitucional o julgamento foi considerado constitucional no julgamento o artigo 74 da MP, em função de se compreender que a controlada brasileira teria inferência sobre aqueles valores, sobre aqueles resultados no exterior por suas controladas diretas e indiretas. Aí eu tenho uma primeira discussão, se quando o Supremo fala em controlada, ele alcança as indiretas ou não, mas como ela teria ingerência sobre suas controladas, seria constitucional o tratamento pelo artigo 74 da MP. Bem, como que foi que a 12973, então, tratou a tributação das controladas? Ela determinou que se fosse feita uma manutenção, basicamente, daquela tributação anterior, com incidência em relação a esse resultado apurado lá fora, permitiu algumas deduções, então, deduções de lucros, deduções de tributos no exterior, permitiu também uma consolidação com as empresas brasileiras, com um detalhe aqui que eu acho que merece também uma reflexão. Essa consolidação é do resultado positivo lá fora. Então, o resultado positivo ele reflete no lucro da sociedade controladora brasileira. No entanto, o resultado negativo, uma vez apurado o prejuízo lá fora, esse prejuízo pode ser compensado pela empresa que o deu origem lá fora, mas apenas no exterior. Esse prejuízo ele não vem para a sociedade brasileira. Então, eu internalizo o resultado positivo, mas não posso internalizar o resultado negativo. Aqui eu acho que tem um primeiro ponto de reflexão em relação a 12973. Ela, então, introduz o reconhecimento desse novo critério para o que seria equiparação das sociedades coligadas, traz a impossibilidade, traz toda a descrição de necessidade de renda própria de 80%, de não estar situado em paraíso fiscal, toda a mesma distinção naquela linha do Supremo. E traz, enfim, que eu acredito, assim, que acho que na minha crítica aqui, tentou-se resolver, talvez financeiramente, uma questão surgida com essa tributação de lucros no exterior, que foi o que resultou na ADI 2188, que é a questão de não se respeitar uma disponibilidade jurídica daqueles valores. Como que se compôs isso financeiramente? Com uma possibilidade de diferimento do pagamento. Aqui eu faço a minha primeira crítica, que eu já tinha colocado no último slide na conclusão, mas já adianto, uma necessidade de diferença entre o que seria diferimento e o que seria momento de disponibilidade de incidência do imposto. Eu acho que, cronologicamente e logicamente, a gente tem diferença entre os dois institutos. Então, para as empresas, certamente que ter a possibilidade de um diferimento do pagamento do imposto em relação a esses lucros, em matéria de caixa, em matéria financeira, isso pode dar, sim, algum alívio em relação àquela tributação instantânea ali. Mas, em matérias tecnicamente falando, eu ainda acredito que a gente continue tendo o mesmo problema conceitual, e não só conceitual, mas jurídico em si, de formação, em relação ao momento da disponibilidade escolhida para as controladas. E aí a gente chega, então, na questão das controladas indiretas. A legislação também previu
que a sociedade brasileira, controladora brasileira, registrasse em subcontas da sua conta de investimento nas controladas diretas os valores relativos às controladas indiretas. Então, agora eu tenho uma previsão de individualização do reconhecimento do lucro de cada controlada direta e indireta. Aí surge a questão dessa consolidação, individualização, se ela é vertical ou se ela é horizontal. Então, eu individualizo o resultado registrado em cada controlada indireta e trago isso para a controladora, assim como trago o da controlada direta, ou eu faço numa individualização vertical, ou eu faço uma individualização horizontal, consolidando todas as controladas indiretas entre si, com valores que às vezes são resultados, mas que não vão representar esse lucro, e depois faço uma espécie de consolidação vertical, aí, trazendo via controlada direta. Acho que esse é um primeiro ponto que se coloca. E aí um aspecto extremamente relevante em relação às controladas indiretas é a questão da utilização dos tratados. Para alguns, e o que se afirma em geral, e talvez eu acredito que tenha sido o escopo, sim, da 12973, você, individualizando os resultados das controladas indiretas, você acaba não aplicando aquela primeira consolidação que a gente falaria numa controlada direta, que normalmente é abrangida por um tratado para evitar dupla tributação. Então, eu tenho controladora brasileira, controlada direta e controladas indiretas. O que eu faria anteriormente à 12973? A minha controlada direta é beneficiada, estou colocando aqui entre aspas, por um tratado. Então, como os resultados das indiretas seriam primeiro levados para a direta, eles acabariam sendo também beneficiados por aquele tratado. Aqui a gente tem o caso Eagle, que trata um pouco, que cuida um pouco dessa matéria, e outros casos também, temos Gerdau, temos alguns outros casos na jurisprudência que abordam esse ponto. O que se coloca, então, hoje? Eu conseguiria, com a 12973, continuar aproveitando a aplicação desses tratados na controlada direta? Um ponto é que o STF acabou não abordando a questão dos tratados no julgamento da ADI. O STJ tem uma decisão nesse sentido, quando ele trata de Dinamarca e Bélgica, se eu não estou enganada. Estou certa, Ramon? Aqui também eu trago o número do RESP, tem o caso Vale, né, que foi conhecido e foi o grande julgamento sobre esse assunto. Então, eu acho que um primeiro ponto posso continuar aproveitando o tratado na controlada direta, sendo que a 12973, naquele diálogo institucional que eu falei, não tratou especificamente de tratados, ou eu simplesmente não dou mais prevalência aos tratados e vide a 12973 aqui e eu não aproveito mais o tratado na controlada direta. Com maior razão, um segundo questionamento. Ainda que eu desconsiderasse essa consolidação na direta e aproveitamento do tratado na direta, mas as minhas controladas e diretas também estivessem em países com os quais o Brasil tem acordo para evitar a dupla tributação. Utilizo os tratados, nesses casos, das próprias controladas indiretas. Aqui eu posso continuar falando de uma individualização vertical, falando de uma individualização própria das indiretas situadas em locais onde tenham tratados. Talvez os planejamentos das empresas comecem a mudar nesse sentido, mas aqui eu também não vejo a impossibilidade de utilização desses tratados, não só porque não foi objeto, para mim, da 12973 ou do próprio julgamento do Supremo, que eu acho que é uma questão ainda de prevalência dos próprios tratados nesse caso. Vejo a questão dos tratados, como eu coloquei, como um ponto em que, para o seu afastamento, mereça uma observância, uma cláusula de abuso de tratado ou da própria desconstituição do negócio jurídico e demonstração de que eu não teria uma empresa, uma operação efetiva, né? Então, a gente sabe que hoje os julgamentos abordam, muitas vezes, uma holding fictícia, vou colocar dessa forma, ou uma empresa de papel, uma cash company fora, mas eu acho que a gente está num momento, e pela experiência em julgamento administrativo, eu acho que isso tem que ficar
muito claro hoje, a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, de desmistificar e tirar aqueles nomes feios que hoje a gente ouve. Ágil, planejamento, qualquer nome já indica como se fosse um ilícito, e aqui eu tenho necessidade, às vezes, operacional ou negocial, de ter empresas e holdings nesses outros países e montar estruturas não simplesmente para aproveitamento fiscal, que também poderia ser questionado se não seria legítimo ou até dever do administrador, como a gente vê. Então, eu entendo que no nosso ordenamento há, sim, previsão para a desconstituição desses negócios jurídicos e requalificação dos fatos, independentemente de importação de conceitos de outros sistemas. Aqui se geraria, então, duas discussões, ainda só para finalizar, que eu já recebi minha plaquinha ali, mas a questão da aplicação, independentemente disso, numa linha que é sustentada muitas vezes por quem acompanha pela Fazenda e na Câmara Superior, por exemplo, é muito colocada, se prevaleceria a questão dos artigos 7º e 8º da OCDE em relação aos tratados, independentemente do que eu já coloquei até o momento, e a questão do beneficiário efetivo, mesmo se aplicando o tratado em relação às controladas indiretas, quem seria o beneficiário efetivo desses resultados. Então, acho que esses são os principais pontos em relação às controladas indiretas, que já acabo me posicionando, mas também deixo uma posição que é antiga e simples, mas eu acho que a gente está em um momento que precisa ser muito relembrada, principalmente num contexto de um Congresso que fala de 30 anos de Constituição Federal. Eu acho que, ainda que a gente trate de questões muito práticas e mais modernas de imposto sobre a renda, a gente não pode esquecer de conceitos fundamentais em relação ao próprio conceito de renda, a materialidade do tributo e capacidade contributiva e outros elementos que informam. Acho que hoje a gente tem grandes discussões em relação aos temas principais de tributação da renda, então, lucros no exterior, compensação de prejuízo, planejamento. E, no fundo, tudo que embasa esse tipo de discussão são o próprio conceito de renda e todos esses princípios que estão na norma de competência, a gente não tem como fugir. Então, na minha opinião, a 12973, por mais que ela tenha tentado compor uma situação, inclusive empresarial e financeira do Estado brasileiro, ela ainda, para mim, traz os vícios em relação à consideração de personalidade jurídica. Acho que não havia inversa do que vocês tinham colocado, né? Acho que, nesse caso, não é simplesmente não se considerar uma personalidade jurídica, que eu acho que isso se torna relevante, diferentemente num grupo que eu acho que isso não é óbice. Ao mesmo tempo, também se ignora uma neutralidade de método de equivalência patrimonial, como foi colocado, inclusive, pelo Joaquim Barbosa no julgamento da ADI, e ignora, para mim, o próprio conceito de disponibilidade jurídica e de acréscimo patrimonial para fins de incidência do imposto sobre a renda, quando eu elejo para a tributação das controladas um momento que não indique essa disponibilidade. Continuo dizendo o que eu coloquei aqui, reafirmando, sobre a necessidade da prova de atos ilícitos. Eu acho que a gente está num momento que a gente fala muito de praticabilidade fiscal e padronização, mas eu acho que, em nome dessa viabilidade da arrecadação, a gente não pode esquecer de individualização da capacidade contributiva de cada contribuinte e da necessidade de apresentação de provas pelo fisco e requalificação dos fatos para alcançar cada situação concreta e não simplesmente sob a justificativa de se padronizar, entender que todas essas empresas estariam situadas, só por estarem situadas em paraíso fiscal ou por estar acobertada por tratado, estariam praticando algum ilícito, e, por isso, eu tenho que abandonar a possibilidade de uma aplicação de um tratado. Para isso, eu acho que não precisa ter alteração da 12973, eu acho que uma interpretação do seu contexto já é possível se construir, que ela não alcançou a questão dos tratados nesse sentido. E, por fim, já concluí, muito obrigada. Já falei também sobre, só para concluir, a questão de, ainda que seja interessante o diferimento, ele não poder ser confundido com o momento da disponibilidade, e o problema em si também, por último, do impacto que eu coloquei negativo na apuração de um resultado com prejuízo lá fora, não poder ser trazido para a apuração do imposto aqui. Não se trata, ao meu ver, simplesmente de um favor legal, uma possibilidade de compensação ou não. Estou falando aqui, mais uma vez,
de compensação de prejuízo como formação da base de cálculo do imposto sobre a renda. Então, daí porque eu insisto tanto na nossa necessidade de voltar aos conceitos iniciais e ressaltar qual seria a capacidade contributiva, qual seria a materialidade, o que seria disponibilidade, que a gente fala tanto e vê tão pouco na doutrina quando a gente vai estudar disponibilidade, até mesmo porque esses assuntos só chegam ao STF hoje, que vai dar o nosso julgamento, se a gente trabalhar esses conceitos, então, sem preconceito de achar que estamos sendo muito românticos e tratando de algo já muito batido. É algo muito batido, mas é isso que justifica a nossa competência para tributar a renda. Então, agradeço a atenção e espero ter colaborado de alguma forma. Obrigada. Parabenizo a doutora Daniele, exposição sucinta, porque é o que cabe ao tempo que nós temos, né? E convido o doutor Gustavo Froner Minatel para tratar de um tema muito em evidência também, que é a subvenção para investimento, né? Lei complementar 160 e convênio 190, tema legislação recente. O doutor Gustavo é mestre em Direito Tributário pela PUC, é professor de Direito Tributário na Faculdade de Campinas, ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, TIT, e diretor da Associação Nacional dos Executivos de Finanças de Campinas. Com a palavra, doutor Gustavo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença primeiro para falar aqui na frente dos meus colegas de mesa. Doutor Elide, na sua frente eu não vou ficar, na frente do Fábio não tem problema, tá? Mas eu vou pedir licença aqui para não ficar falando em frente à tela e, primeiro de tudo, agradecer o convite do professor Paulo, na pessoa da Priscila. A gente vê que o congresso, mais uma vez, é um sucesso. São 18h, a sala está cheia. Eu vou falar rápido, mas não vou lembrar. Tem um coquetel depois, mas é depois da nossa apresentação. Então, é sempre muito engrandecedor a gente ver tanta gente interessada em debater, em discutir direito tributário. Cumprimento aqui na pessoa do Fábio, já que vou ficar aqui na sua frente, né? Todas as pessoas da mesa aqui são todos professores, amigos, os quais eu respeito. Tenho muito orgulho de poder dividir a mesa com todos vocês aqui. E vamos falar um pouco do meu tema, que é subvenção para investimento. Subvenção para investimento, no momento atual, como a professora Elide estava dizendo, que tem proposições, se a gente for seguir as proposições que a gente tem de notícia sobre ou reforma tributária ou alteração tributária, por exemplo, aquela capitaneada pelo professor Eurico, que fala brilhantemente, que vai acabar com todas as subvenções. Então, vou falar de um tema do passado. Porque, a vingar as reformas tributárias, e todos diz que nós não vamos ter mais subvenção para investimento. Diz que isso aí é o que causa disformidade aí no nosso sistema. Mas, sabendo que talvez isso ainda demore um pouco a acontecer, ou conhecendo o nosso meio político, talvez não venha a acontecer dessa forma, vamos ver o que a gente tem sobre matéria de subvenção para investimentos, associada a essa Lei Complementar 160 e o convênio. Bom, quando a gente fica discutindo isso, rapidamente, o que são os conceitos para subvenção para investimento? Subvenção sempre foi entendido como ajuda, auxílio, aquela contribuição feita aqui, no nosso caso, a gente está tratando das subvenções públicas. E a divisão clássica, doutrina e legislação, sempre se dividiu as subvenções nas subvenções para custeio e na subvenção para investimento. O que seria a subvenção para custeio? São aqueles auxílios destinados a custeio de encargos e despesas da entidade subvencionada, ou seja, uma ajuda financeira para compor as despesas. Quando isso surgiu lá no Decreto-Lei, também no 1598, não, é só porque a senhora falou do tema, mas quando a gente veio tratar desse tema, quando isso surgiu, havia até discussões no seguinte sentido de qual alcance, quais seriam essas subvenções que apenas custeiam despesas da entidade. O professor Natanael Martins, que fez agora há pouco uma brilhante palestra aqui, sustentava que apenas esses auxílios vindos do governo federal
poderiam ser subvenções para custeio. Todas as outras seriam investimento. Por quê? Porque teria até sempre uma contrapartida, uma necessidade de investimento ou atuação específica das entidades subvencionadas. E qual é a importância que a gente tem para o imposto sobre a renda? E aqui eu vou tratar de uma novidade tributária. Olha. Pelo menos eu tenho novo regulamento do imposto de renda. Agora não temos mais o decreto 3.000/99. O novo RI é o 9.580 de 2018, que trata do tema. Até só um parênteses, nenhuma novidade em relação ao regulamento anterior nesse ponto. E diz que serão computados para fim de determinação no lucro operacional as subvenções para custeio ou operação, ou seja, subvenções para custeio são tributadas. E o que a gente quer dizer aqui são tributadas? Por quê? Como eu recebo um auxílio financeiro que acaba fazendo frente a uma despesa, eu acabo neutralizando essa despesa e tenho um resultado maior. Esse resultado ele é tributável, entra no conceito de renda, que a Daniele falou. Conceito de renda, eu tenho que buscar, tive um resultado maior, vai ser tributado. Por outro lado, subvenções para investimento são aqueles auxílios financeiros que exigem contrapartida. Eles estão sempre vinculados à aplicação desses recursos no empreendimento, na expansão, na execução de determinado projeto. É uma forma de incentivar determinada região, determinada área ou determinado segmento. Há exigência de contrapartidas. Também não são tributadas pelo lucro real. Por quê? Novo regulamento aqui do imposto de renda, e também aí nenhuma novidade, diz que as subvenções para investimento, inclusive aqui as que nós vamos tratar, que são as conferidas por meio de isenção ou redução de impostos, não serão computadas para fim no lucro real, desde que registradas em conta de reserva de lucros e que sejam destinadas apenas para absorção de prejuízo ou aumento do capital social. Então, esses os dois tipos e os diferentes regimes para fins de imposto sobre a renda. Por que não são tributadas? Porque, na lógica da subvenção para investimento, aquele auxílio não neutraliza uma despesa, aquele auxílio serve para a formação de um ativo. Então, verdadeiramente, ele não deveria impactar o resultado dessas entidades. Essa legislação ela está aqui hoje nesse decreto, mas ela é antiga. E que discussão que nós tínhamos? Os benefícios fiscais, aqueles concedidos pelos estados, que implicam em redução do tributo, podem ser classificados como subvenção para custeio e como investimento. O CARF tem uma centena de julgamentos, e vocês vão olhar cada programa do Estado com variações, e a jurisprudência dizia, bom, é preciso exigir contrapartidas. Depois os programas, né, o legislador vai se adaptando. Os próximos programas de incentivo traziam as contrapartidas. A jurisprudência do CARF foi evoluindo. Para não ser tributadas, preciso ter contemporaneidade com o investimento, com a concessão do benefício. E depois, por fim, a última jurisprudência que tratava desse assunto falou, é preciso ter proporcionalidade, seja lá o que for isso, né? O que seria um investimento proporcional. Mas a discussão sempre se dava nesse sentido, tributo ou no tributo, para definir qual era a natureza da subvenção. O que a gente tem de novidade e que veio com esse artigo, com a Lei Complementar 160? A Lei Complementar 160 trouxe, lá em agosto de 2017, uma alteração na Lei 12.973, para trazer exatamente esse texto. Olha, os incentivos, benefícios fiscais concedidos pelos estados são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de qualquer outra condição. E trouxe mais. Essa interpretação se aplica, inclusive, para os processos judiciais ainda não definitivamente julgados, e também se aplica para todos os benefícios instituídos em desacordo com a previsão da Constituição, ou seja, aqueles que não foram aprovados de forma regular pelo CONFAS, desde que aí
atendidas as exigências da lei complementar. Então, o que veio trazer essa lei complementar? Toda aquela discussão falou, olha, não interessa se exigia uma contrapartida, se o investimento era contemporâneo, se o tamanho, se era proporcional ou razoável conceder um crédito estímulo de ICMS para que se fizesse tal atividade. Todas essas subvenções podem ser consideradas como subvenção para investimento, desde que atendidos aquele regime jurídico, ou seja, não destine o resultado, reserva de lucros, que só pode ser para aumento de capital ou absorção de prejuízos. Essa novidade que veio na lei complementar foi rechaçada pelo Planalto. Inicialmente, esse dispositivo foi vetado pelo presidente Temer. E foi vetado por quê? Primeiro, que não apresentava o chamado lá impacto orçamentário e financeiro. Qual é a nota que se extrai daí? O próprio governo federal falou, olha, você está encerrando litígios, pode haver ou haverá redução de carga e mais. Todas essas subvenções, sendo consideradas como investimento, não vão transitar pelo resultado. E mais, avançou-se para dizer que elas causariam distorções, desfigurando aí seu intento inicial, ou seja, eu perderia aquele regime jurídico do que é custeio e o que é investimento. Essas razões de veto, todavia, não prevaleceram, o Congresso reexaminou e rechaçou o veto presidencial, ou seja, voltamos a ter o texto vigente. Então, voltamos a ter, em novembro de 2017, essa redação como legal e aplicável. Estando ela vigente, o que a gente nos cabe aqui interpretar? Qual é o alcance, qual é a extensão e como se aplica essa novidade interpretativa. Ou seja, a partir de agora, toda subvenção, só existe subvenção para investimento? Não. Toda subvenção concedida por meio de incentivos ou benefícios fiscais é subvenção para investimento, desde que atendidas as regras que eu já falei aqui sobre o seu registro contábil. E isso se aplica, inclusive, para o que estiver em litígio. Qual é o ponto agora? Quais investimentos, então, seriam considerados subvenção para investimento? Quais desses benefícios? Foi editado aqui, em atenção à Lei Complementar 160, que veio com toda a ideia, o escopo de encerrar a guerra fiscal, falou, é preciso um convênio com FAS que vai prescrever as regras dos estados que devem listar seus benefícios. Esses benefícios vão ter um prazo de validade. E, após isso, a gente vai encerrar a guerra fiscal com uma lista exaustiva de benefícios concedidos por cada estado. O convênio com FAS veio e disse, olha, para fins no disposto desse convênio, são todos esses, e aqui eu vou passar, tudo isso aqui é forma de benefício fiscal. Vejam que tentou-se fechar a ideia, toda isenção, devolução de imposto, antecipação de prazo, crédito para investimento, tudo isso é benefício fiscal. Tudo isso cabe no convênio. E deu uma diretriz a todos os estados. Listem, convalidem, publiquem e convalidem os benefícios concedidos desta forma, que eles passarão a ser regulares. Qual é a nossa repercussão? Todos os benefícios concedidos de qualquer uma dessas formas podem ser considerados subvenção para investimento. E, exatamente nesse sentido, quando o convênio veio prever essa ampla gama de modalidades de benefício, o que os estados estão fazendo? Falou, bom, estou no prazo para consolidar os benefícios, para não ser acusado depois de irregularidade, de guerra fiscal. Na dúvida, eu pego todos que sejam qualquer forma de benefício ou que qualquer vantagem para o contribuinte, edito um ato normativo, publico no Diário Oficial, dando notícia que são todos esses meus benefícios. Por quê? Porque, na dúvida, está tudo convalidado. Por exemplo, o Estado de São Paulo fez isso.
pegou esse decreto aqui, 63.320 de 18, e começou a listar. Ó, esses são os benefícios que eu concedo. E a gente vai nos benefícios que nos interessam, que tem mais relação, por exemplo, com a subvenção para investimento, que seriam aqueles créditos outorgados. A gente vê, olha o tipo de benefício que tem aqui, que pode ser, atendido os requisitos de lei, considerado subvenção para investimento. Programa de incentivo ao esporte. Há um crédito outorgado aos contribuintes que investem em esporte, atendidos os requisitos. Esse crédito, que antes, como não exigia, não era para a formação de um ativo, de alguma coisa, pode ter transitado por resultado, hoje não se tributa. Leite longa-vida, olha, crédito de 14% referente à saída interna. Esse crédito também não tinha nenhuma relação com nenhum investimento, se transitou pelo resultado. Cátodo de cobre, é uma placa com que se faz os vergalhões de cobre, 4% sobre o valor da base de cálculo. Indústria de informática, 7% sobre a saída. Aqui é o número do benefício, acho que tem quase 100. Estou dando exemplo, peguei 3 aqui, mas se a gente for olhar, a lista é longa, o que significa que todos esses créditos outorgados, hoje, por força da Lei Complementar 160, são considerados subvenção para investimento. Não cabe mais aquela discussão, falar, mas para investir no esporte não tem contrapartida, eu estou custeando você porque você investe em esporte. Por força de lei, é subvenção para investimento. Como é que ficou isso na jurisprudência quando saiu? A primeira posição do CARF foi falar o seguinte: olha, os processos que estão em trâmite aqui, espera. Não vamos julgar. Vamos ver se os órgãos, os estados concedentes desses benefícios, publicam seus decretos convalidando-os nos termos da lei. Por quê? Porque se não houver convalidação, eu não posso aplicar diretamente a Lei Complementar 160 e vou ter que entrar no mérito de cada uma dessas discussões. Mas, por exemplo, esse acórdão aqui, que foi de abril de 2018, publicado em maio, tratava do crédito da Zona Franca. Zona Franca não depende do convênio 190, já está lá, que é subvenção para investimento. Então, nesse julgamento, já se colocou aqui a aplicação imediata do artigo 30, que teve a sua redação dada pela Lei Complementar 160. Por quê? Porque os créditos de Zona Franca não dependem de regulação ou de convalidação por um convênio posterior. Então, é o primeiro exemplo que nós tivemos. O que a gente vai discutir mais para frente, falar, tudo bem, eu tenho estabelecimento na Zona Franca, sempre tratei como custeio. Posso pedir de volta? Será que eu posso recuperar os últimos 5 anos? Preciso entrar na justiça? Como é que eu faço isso? Veja que uma grande gama de pessoas que estão estabelecidas lá tem esse crédito. E, pela notícia que eu tenho, a maioria sempre tratou isso como custeio. Outro acórdão, aqui, a primeira decisão da Câmara Superior. Vejam que ela é de outubro de 2018 agora. Já tratando do Distrito Federal, de uma discussão que estava no CARF, se um determinado benefício concedido pelo Distrito Federal seria caracterizado como subvenção para custeio ou subvenção para investimento. A questão era controvertida no CARF, porém, o Distrito Federal já se adiantou, publicou, editou um decreto convalidando esse benefício, o que possibilitou ao CARF, já em outubro, falar, olha, estando convalidado o benefício nos termos da Lei Complementar 160, do Convênio 190 do CONFAS, eu já dou a aplicação imediata, está cancelado o auto de infração. Então, vejam que a Lei Complementar 160 vem sendo aplicada já na medida que os estados produzem a convalidação dos acordos. E aqui, antes de entrar na possibilidade de revisão, agora eu vou trazer... E como estava essa questão no Poder Judiciário? Porque aí é curioso.
no Poder Judiciário, a questão que era controversa chegou a ficar melhor que a Lei Complementar 160. Lembrem-se que, cronologicamente, nós tínhamos lei publicada em agosto, com os vetos do Temer, em novembro, reestabelecido o texto. Pois bem, disse aqui, fazendo até o apoio do professor Natanael, que isso aconteceu no mesmo dia. Eu não sabia que tinha sido no mesmo dia. No mesmo dia em que o veto do Temer foi rechaçado, ou seja, que voltou a valer o parágrafo 4º, nós tivemos essa decisão aqui no STJ. A ementa, seguindo a escola lá do ministro Fux, quando era da STJ, deve ter umas 30 páginas. Então, como eu só tinha 20 minutos, eu tive que fazer um corte metodológico. Só dá para pôr o comecinho da ementa, embora ela seja muito interessante. Então, eu destaquei aqui em vermelho o que disse o STJ. Numa decisão em que entendeu que cabia ao STJ abordar essa questão da tributação, da subvenção por investimento, delimitando bem a matéria e considerando que isso é uma matéria de política fiscal e que deveria prevalecer aqui uma aplicação, uma interpretação do princípio do federalismo, em que a União não poderia tributar recursos concedidos pelo Estado, prevaleceu uma decisão que estava aqui, inclusive com a ideia de ter efeitos gerais, né, mas a ideia dela era que toda a subvenção não fosse tributada. Veja que ela vai muito mais além do que disse a Lei Complementar 160. A Lei Complementar 160 diz: benefícios fiscais são subvenção para investimento. Se forem tratados nos termos da lei tributária, do IRPJ, como subvenção para investimento, ou seja, serem destinadas em conta de reserva de capital, não forem distribuídas aos sócios, seguirem todo esse regramento, não são tributadas. A decisão do STJ diz: não se tributa subvenção para investimento. Então, eu poderia pegar meu crédito lá da Zona Franca e falar: ele transitou pelo resultado. Né? Não tem problema. Ele transitou, formou um resultado e eu distribuí ao acionista. Se eu pegasse essa decisão, não tributa. Então, veja, ela era mais favorável do que veio o texto. Só que na data que ela foi decidida, não tinha texto. O problema foi que no dia seguinte tinha texto. Como fazer agora? Porque eu tenho uma decisão que diz: não se tributa. Não vão pagar nada, fica tranquilo. E, de repente, eu tenho um texto: olha, não se tributa desde que se siga algumas condições. O que tem acontecido no nosso tribunal? Juízo seguidos juízos de retratação, como eu vou trazer esse aqui, do ministro Campbell. Falou: olha, num outro embargo, num caso já julgado que aplicava aquele precedente do STJ, o ministro disse: tudo bem, não se tributa como a gente decidiu, desde que observada a Lei Complementar 160. Então, houve uma ponderação para que aquela decisão não tivesse essa eficácia plena e imediata. Se fosse assim, por exemplo, o professor Flávio, que está aqui, que é do CARF, estava tudo resolvido, né? Pegava aquela decisão do STJ, cancela todos os autos de infração. Agora não. Agora a gente tem que voltar e falar: espera lá. Essa subvenção, no caso concreto, deixa eu examinar qual foi o tratamento contábil, fiscal, outorgado pela empresa para cada uma dessas isenções ou subvenções. Mas, entrando aqui em conclusões. Então, a lei complementar inovou, certamente, a interpretação, a definição do que são subvenções para investimento, pelo menos no que toca aos incentivos fiscais. Esses benefícios, desde que convalidados, e pelo que eu tenho visto, não acompanho a edição de todos os decretos, mas tenho para mim que a tendência dos estados é convalidar o que eles têm de benefício e não têm, até para fugir de regras posteriores de responsabilidade, todos eles vão ser considerados subvenção para investimento. E o que eu vou ter que observar?
A subvenção para investimento tem que ter destinação para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. Se a gente seguir naquele artigo do novo regulamento, ele vai trazer exatamente as normas anteriores, dizendo, olha, a subvenção será tributada se você distribuir, se ela compuser os dividendos obrigatórios, se você der qualquer destinação que implique em distorcer essa questão da absorção de prejuízos e do aumento do capital social. E agora fica uma questão. Tudo bem. Para o futuro, acho que eu posso olhar o decreto de cada estado, da subvenção, e vou saber o tratamento fiscal que eu tenho que outorgar. Basta que eu siga esses procedimentos e está resolvido. E para o passado? Posso recuperar? Como recuperar? Então, eu primeiro respondo, em tese, acredito que seja até possível recuperar. Como meu tempo está esgotado, eu vou falar rapidinho como eu acho que tem que recuperar. Como que imagino que tenha que ser feita essa recuperação? Primeiro, eu preciso olhar o tratamento contábil. Se transitou pelo resultado, eu tenho que refazer minha contabilidade. Se eu vou refazer os últimos 5 anos, ou vou refazer no último ano, fazendo ajustes no patrimônio líquido, ajustes de períodos anteriores. E depois, eu tenho que se observar se ela transitou pelo resultado, se houve distribuição do valor. Se houve distribuição, acredito que não seja mais possível recuperar. Por quê? Não tenho como desfazer ou requalificar aquilo que já foi para os sócios. Agora, se não houve, por exemplo, uma empresa da Zona Franca que trabalhou 5 anos com prejuízo. Falou, aquele custeio, quando eu for refazer a contabilidade, vai gerar apenas um aumento de prejuízo. É certo que aquilo não foi distribuído. Ah, mas vale a pena fazer porque tem aumento de prejuízo? Lógico que vale. 34% é um ativo. Um dia, confiando no novo governo, tá vendo? Vai mudar, agora vem para o Paulo Guedes, vai ter lucro. Só pensando assim. Então, é possível recuperar esse investimento. Agora, eu tenho que fazer ajustes retificando a contabilidade, tenho que entrar na minha ECF para fazer isso via exclusão. Bom, gente, eu acho que no curto tempo também temos a palestra aqui do Fabrício, que eu não quero perder. Agradeço, desculpe por ter... Tem a professora Célia ainda. Com maior razão, eu preciso parar de falar. Obrigado, Feliz Natal a todos. Parabenizo o Dr. Gustavo pela brilhante exposição. Como eu falei inicialmente, um tema muito em evidência, muito que interessa a todos, sobretudo quando a gente fala em recuperação, né, dos últimos 5 anos aí. E eu me recordo até que nesse precedente do STJ é mencionado que o que o Estado dá com uma mão, a União não pode tirar com outra, né? E acho que esse é o espírito da decisão, né, que deveria prevalecer. Bom, e para o próximo tema, que é tratamento fiscal de usufruto de ações, eu convido a doutora e professora Célia Murphy, doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC, especialista pelo IBET, graduada em Direito em Arquitetura, foi auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, exerceu o mandato como conselheira titular da 2ª Seção de Julgamento no CARF, foi professora da Escola de Administração Fazendária e atualmente advogada no escritório Fogaça Moretti Advogados. Com a palavra, doutora. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Cumprimento a todos os componentes da mesa, em nome do senhor presidente. Agradeço o convite do IBET para participar desse evento mais uma vez. Bom, o tema que nos coube hoje foi o tratamento fiscal de usufruto de ações. Oi. Aqui?
Em qualquer lugar longe da caixa de som. Vou ficar na frente, desculpem. Então, agora é só continuar. Bom, então, antes de falar sobre o usufruto de ações, é importante falar sobre o usufruto. O usufruto ele está previsto no direito civil como um direito real. Está previsto no Código Civil, em vários artigos, e é um direito real conferido a alguém para que esse retire temporariamente de coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz, sem alterar-lhe a substância. E o usufruto ele é a fragmentação do direito de propriedade e enseja, pelo menos, 2 sujeitos. O nuproprietário, que detém a nua propriedade sem poder tirar proveito da coisa, e o usufrutuário, que é aquele que explora a coisa alheia economicamente. O usufruto admite essas 2 possibilidades. Uma, o titular aliena a nua propriedade e reserva-se o usufruto. Outra possibilidade, o titular mantém a nua propriedade e constitui o usufruto a terceiro. O usufruto de ações está previsto na Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações. Está previsto em vários artigos, vários dispositivos, estão aí os dispositivos que tratam do assunto, e eu trouxe 2 em particular, o artigo 40 e o artigo 205. O artigo 40 trata da averbação do usufruto nos livros da companhia, e ele pode ser oposto a terceiros, no caso de averbação nos livros da companhia, e o artigo 205, que trata do pagamento dos dividendos. E aí deixa bem claro que o pagamento é feito, o pagamento dos dividendos, dos frutos da ação, das ações, é feito ao usufrutuário das ações. E tem outros artigos que também tratam do tema, na Lei das Sociedades por Ações, o artigo 100, então ali embaixo são aqueles ali. Uma representação gráfica do usufruto de ações. Temos as ações, a fragmentação do direito de propriedade nos 2 sujeitos. No proprietário, que é o acionista, ele detém a nua propriedade das ações sem delas tirar proveito. E o usufrutuário, que tem direito a receber os dividendos, os frutos das ações, que nós vamos nos limitar aqui aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio. Agora, a lei tributária, ela não traz especificamente um efeito tributário próprio para o caso de usufruto de ações. A lei tributária simplesmente não trata do assunto. E, por força do artigo 109 do CTN, então, nós vamos nos reportar no usufruto de ações, na tributação do usufruto de ações, ao direito privado. E, no caso, Código Civil, Direito Civil e as leis comerciais. O Código Civil trata do usufruto em diversos artigos. Eu trouxe 2, o 1395 e o 1403. O 1395, ele fala que quando o usufruto recai em títulos de crédito, como é o caso do usufruto de ações de companhia, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos, ou seja, é o usufrutuário que percebe os frutos e não o proprietário. E o 1403, que diz que, lá no inciso 2, que incumbem ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Bom, como dito, nós vamos aqui nos limitar aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio, que são frutos produzidos pelas ações. Os dividendos, eles remuneram o resultado econômico da sociedade,
e eles têm isenção dentro dos limites legais. E os juros sobre o capital próprio, que remuneram o capital investido na companhia, e são tributados na forma da lei. E, mais uma vez, como o direito tributário não atribuiu efeito tributário específico para o usufruto de ações, é a mesma coisa, tributar. O mesmo efeito que tem para o acionista vai ter para o usufrutuário. Aqui temos outro esquema gráfico, também do usufruto de ações, e nós temos ali pessoas físicas, aqui à direita, que são acionistas de uma holding, uma sociedade anônima, e eles integralizaram capital por meio da nua propriedade de ações do banco. E se reservaram o usufruto dessas ações. Essa holding controla o banco. Detém a nua propriedade das ações do banco. O banco, ao pagar dividendos e juros sobre o capital próprio, o faz por meio diretamente para as pessoas físicas, que são usufrutuários. Correto? Mais ou menos. A Receita Federal não tem entendido assim. Então, em vez de seguir aquele caminho daquela seta amarela que está ali no gráfico, em vez de entender que o pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio é feito diretamente para os usufrutuários, a Receita Federal tem entendido que o caminho é mais longo, que os dividendos e os juros sobre o capital próprio do banco têm que ser pagos ao acionista, que, no caso do usufruto, no caso da constituição de usufruto, esse acionista é mero proprietário, que não tem direito aos frutos dessas ações. Então, a Receita Federal tem entendido que os frutos das ações são pagos primeiro para a holding, e então a holding, que é a acionista, que detém apenas a nua propriedade das ações, faria um repasse desses valores, de valores equivalentes aos dividendos e juros sobre o capital próprio, para os usufrutuários. E, ao fazer isso, ela faria esse repasse a título diverso, ou seja, os dividendos e juros sobre o capital próprio, ao chegarem aos usufrutuários, eles teriam outra natureza, que não a de dividendos e juros sobre o capital próprio. Quais são as consequências? Bom, primeiro vamos ver. Ali na seta amarela, nós temos que, considerando que os rendimentos são pagos para os usufrutuários, nós temos que os dividendos têm isenção nos limites legais, e os juros sobre capital próprio, no caso aqui do nosso exemplo, que nós temos pessoas físicas, ele é tributado exclusivamente na fonte, a uma alíquota de 15%. Considerando o caminho que a Receita Federal entende haver, nós teríamos, primeiro, no pagamento para o acionista que detém a nua propriedade, nós temos a isenção dos dividendos nos limites da lei, mas nós temos a tributação dos juros sobre o capital próprio. Então, nós teríamos ali a incidência de IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS. No repasse da holding para os usufrutuários, pessoas físicas, como nós não temos mais dividendos e juros sobre o capital próprio, e sim verbas de outra natureza, nós teríamos o valor integralmente tributado na pessoa física na declaração, sujeito à retenção na fonte por antecipação e mais a tributação a uma alíquota de até 27,5%. Ou seja, é muito mais gravoso. Bom, então, nós vamos ilustrar agora a nossa exposição com o caso do Daicoval, que é exatamente esse caso aqui.
que é o que nós vamos passar a analisar. A Daycoval Holding Financeira, ela foi autuada pela Receita Federal exatamente nesses termos que nós acabamos de colocar. E o lançamento foi integralmente mantido pela DRJ nos exatos termos. Ou seja, qual foi a consideração? Os instrumentos particulares de reserva de usufruto não são capazes de gerar efeitos tributários e também não podem ser opostos à fazenda pública nos termos do artigo 123 do CTN. Então, esse foi o fundamento. E outro detalhe ali, por não terem sido registrados em cartório. Bom, não precisa, né? Basta ser registrado nos livros da companhia. E assim, se a legislação estabelece que o contribuinte de fato dos rendimentos advindos dos juros sobre o capital próprio pagos são os titulares, sócios ou acionistas, não cabe aos instrumentos particulares de reserva de usufruto alterar a sujeição passiva dos tributos incidentes sobre os juros sobre o capital próprio. Bom, aí foi invocado o artigo 9º da Lei 9.249 de 95. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 9º da Lei 9.249 de 95. De fato, o artigo fala no titular sócio ou sócios ou acionistas. Só que, nesse caso, nós não podemos interpretar o artigo 9º da Lei 9.249 de 95 como se ele não pertencesse a um ordenamento jurídico. Tá? Ele não é uma norma isolada. Ele pertence a um sistema, que é o sistema jurídico, que contém todas as normas de direito tributário, direito civil e direito societário. Então, nós temos que interpretar esse artigo à luz do restante do ordenamento jurídico, que foi o que nós vimos, aqueles demais dispositivos que nós trouxemos anteriormente. Essa situação da Daycoval foi revertida no CARF. E o CARF justamente manifestou, nesse caso, um posicionamento exatamente no sentido que nós estamos colocando aqui, que não há que se falar no reconhecimento de receitas dos juros sobre o capital próprio pela autuada e, por óbvio, na sua omissão. Porque é claro que a Daycoval Holding ela foi autuada por omissão de receitas, tá? Naquele esquema, naquele entendimento da Receita, que primeiro o banco pagaria os dividendos e os juros sobre capital próprio para a holding, que então os repassaria para as pessoas físicas usufrutuárias das ações. Então, no caso, como a holding não declarou esse rendimento, a Receita considerou como se esse rendimento tivesse sido omitido. Mas é claro que a holding nada recebeu e também nada tem a pagar, porque ela não tem nem capacidade contributiva, eu não tenho renda aí, eu não tenho rendimento para a holding, muito menos renda. Aqui, no caso, é uma outra decisão do CARF, também no mesmo sentido, do Itaú Unibanco Participações, também sobre os juros sobre o capital próprio. Bom, e agora a autuação no usufrutuário pessoa física. Os fundamentos do lançamento foram que os direitos econômicos recebidos pelo contribuinte no lugar da holding não se fundamentam na situação jurídica de acionista, mas sim de usufrutuário, devendo, portanto, os rendimentos com origem nessa condição serem tributados pelo regime de tributação de ajuste anual, que, no caso, submete-se à alíquota de 27,5%. Ou seja, descaracterizou aquele rendimento como
dividendos e com os juros sobre o capital próprio, e passou a entrar no balaio único do rendimento geral, tributação do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Então, em vez de ser isento, no caso dos dividendos, e tributado exclusivamente na fonte, a alíquota de 15%, no regime do juros sobre o capital próprio, entrou tudo no balaio geral. E lá embaixo sublinhado, o direito do usufrutuário a receber os valores devidos ao acionista não transforma esse direito no mesmo direito do acionista da companhia. Então, os valores recebidos pelo usufrutuário estão sujeitos à tributação do IRPF sem direito à isenção. Esse foi o lançamento. Cortou ali no final, mas, enfim, a decisão da DRJ foi exatamente no mesmo sentido, mantendo o lançamento pelos mesmos fundamentos trazidos pela fiscalização. O usufrutuário não é acionista, então o que ele recebe não é dividendo nem juros sobre o capital próprio, e sim rendimentos outros sujeitos ao regime geral de tributação das pessoas físicas. Essa situação, de novo, foi revertida no CARF. Tanto para os dividendos, quanto para os juros sobre o capital próprio. Então, temos aí a decisão do CARF, nesse sentido, para a pessoa física. Bom, agora a boa notícia é que esse ano, em março de 2018, a Receita Federal emitiu essa solução de consulta, COSIT, reconhecendo que os lucros ou dividendos pagos ao usufrutuário das ações da empresa constituem rendimento não sujeito à tributação pelo imposto sobre a renda. Agora, não existe ainda uma solução de consulta, um posicionamento da Receita no mesmo sentido para os juros sobre o capital próprio. Então, continua sujeito à autuação da Receita o recebimento dos juros sobre o capital próprio pelo usufrutuário. Bom, senhores, acho que eu me mantive no tempo. Queria agradecer a atenção, a paciência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sera. Pôde trazer toda a experiência de quem já esteve do outro lado, né? Como agente da Receita Federal e também como advogado. Bom, o próximo tema tem um equívoco aqui no folheto, né? Na verdade, o tema é planejamento tributário agressivo e a evasão fiscal sobre imposto sobre a renda. Então, eu convido o doutor Fabrício Costa Rezende de Campos, professor na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, doutorando em Direito Tributário pela Universidade de Leeds, mestre em Ciências Contábeis e Financeiras pela PUC, possui graduação em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo e em Direito pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é juiz no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Com a palavra. Muito obrigado pela apresentação. Bom, vou tentar falar e mexer nessa coisa ao mesmo tempo, né? O homem tem um pouco de dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Gostaria de agradecer ao professor Paulo pelo convite, gostaria de agradecer também a Priscila pelo convite, gostaria também de cumprimentar os demais componentes aqui da mesa na apresentação, presidente, os demais. Esse é um tema bastante interessante, é um tema que eu gosto muito, sobre planejamento tributário, questões de racionalidade econômica, questões comportamentais. Eu acho que, prometo também ser rápido, ser breve nas minhas explanações, já está uma hora um pouco adiantada, todo mundo, né, quer ir em casa descansar um pouco. E eu acho que é um fechamento da apresentação que foi feita ao longo desse painel, né, somente envolvendo aqui a professora Elide, ela apresentando a questão da tributação dos grupos, e essa tributação dos grupos como meio também a nova normatização brasileira, com a 12973 e a FRS, como meio de impedir esse planejamento tributário abusivo, né? A professora Elide concluiu exatamente nesse sentido.
professora Daniele também, ressaltando a questão da tributação entre controladas e coligadas no exterior, e qual foi o objetivo da 12973, trazendo todo um histórico com o MP, enfim, tudo isso com alguns objetivos de impedir certos planejamentos tributários que foram feitos no Brasil. Mas a pergunta que fica, né, o que é esse planejamento tributário, como é que ele consiste, por que os contribuintes eles acabam incorrendo em planejamento tributário? Qual que é o componente, em termos econômicos, para ocorrer esse tipo de planejamento tributário? Bom, vamos começar a apresentação colocando uma coisa meio básica, né? Homo econômicos é aquele que quer racionalizar a sua atividade econômica, sempre. Ele busca sempre o objetivo de obter o maior ganho possível com o menor custo possível, né? Essa é a base, eu acho, do planejamento tributário. Se a gente tem esse componente econômico, do homo econômicos, né, o que isso implica em termos de planejamento tributário? O que isso implica em que pessoas engajem em planejamento tributário de certa forma até agressiva ou até mesmo evasão fiscal, especificamente na tributação sobre a renda? Quais que são os componentes que fazem com que as pessoas façam um planejamento tributário agressivo, incorram em evasão fiscal? A gente tem um primeiro modelo econômico bastante interessante de um artigo seminal do Highland Sandman, de 1972, e ele traz aqui uma fórmula matemática um pouco complexa, né? O objetivo aqui não é a gente esmiuçar essa fórmula matemática, né? Acho que aqui é uma plateia formada basicamente de advogados, né? Assim como eu também, apesar de ter formação em contabilidade, mas vamos esmiuçar aqui, transparecer para vocês o que isso quer dizer nessa fórmula matemática, né? A gente tem um ladinho nessa fórmula matemática, algumas variáveis, né, de certa forma quantitativas, algumas até qualitativas, mas aqui a gente tem probabilidade de fiscalização, renda verdadeira, aquela que todo mundo aufere verdadeiramente, né, de verdade, a alíquota do imposto de renda, a renda que é tributável, ou seja, aquela renda capaz de ter incidência da tributação. A gente tem uma outra variável, que é a renda declarada pelo contribuinte, e aí a gente já começa a entrar na questão do planejamento tributário agressivo e evasão fiscal, e a penalidade, obviamente, a gente não podia deixar de dizer sobre penalidade aplicada. E aí a gente consegue entender qual que é a utilidade econômica do contribuinte para engajar em evasão fiscal e planejamento tributário agressivo, né? Nesse lado da fórmula, a gente tem simplesmente uma explicação daquilo em que é um comportamento do contribuinte tendente a declarar a tributação sobre a renda que ele aufere. O outro lado da equação é quando ele engaja em planejamento tributário agressivo ou evasão fiscal em termos comportamentais. Então, na parte onde tem o segundo círculo vermelho, a gente já tem ali a aplicação da penalidade. É sempre o entendimento, principalmente das pessoas que atuam na parte do direito, que a gente consegue desincentivar certos comportamentos simplesmente com penalidade. Nesse caso aqui é interessante a gente falar um pouquinho dessa parte de planejamento e evasão fiscal, em termos comportamentais, até em termos de racionalidade econômica, porque há atualmente, querendo ou não, um comportamento cada vez maior do fisco federal, e aqui o nosso colega, o Dr. Flávio do CAF, sabe muito bem, né? Tem que chamar a atenção dele aqui. No final, todo mundo pega ele lá fora. Mas a gente tem que chamar a atenção porque há um objetivo do fisco federal cada vez mais implicar em penalidades majoradas. Será que isso faz sentido dentro dessa forma? Probabilidade de fiscalização e multa? Será que esse comportamento do fisco federal, fisco municipal, fisco estadual faz sentido? No caso aqui, a gente está falando de tributação sobre a renda, então, somente fisco federal. Para facilitar aquela equação toda, várias daquelas variáveis que estão naquela equação, elas são constantes, então elas não têm tanta influência em termos decisórios. O que a gente tem em termos decisórios é probabilidade de fiscalização, se ela for menor que uma equação simples em que envolve a alíquota do imposto dividida pela alíquota do imposto mais a multa, se essa probabilidade de fiscalização for menor, há uma tendência gigantesca do contribuinte de ele incorrer em planejamentos tributários agressivos e evasão fiscal em termos de tributação sobre a renda. Uma vez, acho que no julgamento da questão da prisão em segunda instância, o ministro Luiz Roberto Barroso falou: muita gente fala coisa sem saber, né? Fui fazer um teste, então. Peguei as alíquotas médias de imposto de renda aqui no Brasil, juntamente com a multa média que a gente tem. Vou tirar uma foto aqui, né, para não ficar tão feio. Bom,
Em termos de, então, penalidade média que a gente tem de 75%, vai estragar a câmera, moça. 75%, olha só que interessante um dado numérico que eu cheguei em termos de fiscalização tributária sobre a renda no Brasil. Considerando, então, essa penalidade, a gente teria, provavelmente, planejamentos tributários agressivos e evasão fiscal em termos de tributação sobre a renda, se a probabilidade de fiscalização fosse inferior a 25%. A pergunta que fica, então, qual seria a probabilidade de fiscalização que nós temos no Brasil em termos de tributação sobre a renda? Seguindo os conselhos do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, engendrei aí na questão da utilização da Lei de Acesso à Informação. Foi um caminho tortuoso, foi muito difícil. Pedir acesso a todas as informações de fiscalização da Receita Federal em termos de tributação sobre a renda de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, relatórios de lançamento, dividido por setor econômico, enfim, pedi vários relatórios para a Receita Federal, todos me foram negados, obviamente. Entrei com recursos, entrei com discussão administrativa, todos negados. Até que um dia, um amigo meu, auditor fiscal da Receita Federal, conversando com ele, expliquei exatamente todo esse caminho tortuoso que eu tive para acesso às informações e fazer alguns tipos de testes, né? Ele me falou, Fabrício, olha, eu consigo extrair, enfim, nos relatórios internos da Receita Federal, tais e tais dados. Pede esses dados exatamente nesse formato que não tem como a Receita Federal te negar. E aí eu consegui. Mas eles me fizeram um favor de mandar mais de 7.000 páginas de relatório em PDF, só que ao invés de ser PDF naqueles que você pode selecionar, copiar e colar, eles mandaram de foto. Foi sensacional. Mas, enfim, tive todo esse trabalho para trabalhar com os dados e trazer algumas informações em termos de racionalidade econômica, planejamento tributário agressivo e evasão fiscal, né? Claro, peguei município de São Paulo, era dividido por município também. Então, em termos de divisão de município de São Paulo, todos aqui que residem nessa municipalidade, saibam que a probabilidade de você ser fiscalizado em matéria de tributação sobre a renda, se você for uma pessoa jurídica de acompanhamento diferenciado, é 0,5%. É ridiculamente baixo. Demais pessoas jurídicas, 0,12%. Em termos de pessoa física, município de São Paulo, tá? Nós temos uma probabilidade de fiscalização de 0,06%. O mais interessante desses dados da Receita Federal, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é de elevada capacidade contributiva, nós temos um CPF, um lançamento de 168 milhões. Eu tenho dó dessa pessoa física. Né? Ou não, né? Ele deve estar numa situação um pouco melhor que a gente, acredito eu. Se a gente pensar em termos de tributação da pessoa física, né? Ele está bem. Bom, voltando então em termos do cálculo lá do Arlen Sandman, do artigo seminal de planejamento tributário agressivo, evasão fiscal, etc. Será que a gente tem, então, uma grande quantidade de evasão fiscal, planejamento tributário agressivo no Brasil, que vale a pena discutir, ou, enfim, vale a pena um comportamento do fisco federal tendente a aplicar penalidades majoradas em termos de tributação sobre a renda? Seguindo de novo os conselhos do ministro Luiz Roberto Barroso, eu fiz uma pesquisa para tentar entender qual seria o comportamento do contribuinte frente... a gente já foi intimado ali para acabar logo, eu prometo que eu acabo. Bom, tendente... tinha intimado pelo oficial de justiça do IBET. Tendente ao contribuinte de evadir fiscalmente. Eu fiz duas perguntas muito simples, né, para diversas pessoas, quer sejam mulheres, homens, enfim, estudo afeta a questão do risco. E uma das perguntas foi, caso você tivesse dinheiro investido pelo não pagamento de tributos, tivesse um retorno superior ao Selic, você incorreria em evasão fiscal, planejamento tributário agressivo? Eu tive 49,25% de pessoas dizendo que sim e 50,75% de pessoas dizendo que não incorreriam em planejamento tributário agressivo, evasão fiscal em matéria de tributação sobre a renda. Já uma segunda pergunta, se a probabilidade de fiscalização fosse muito pequena, aí a gente tem já um efeito bem grande em termos percentuais. Se a probabilidade de fiscalização fosse pequena, muita gente incorreria. Mas, em termos de racionalidade econômica, eu teria obrigatoriamente que ter 100% de pessoas respondendo que a probabilidade de fiscalização muito baixa, eu incorreria em planejamento tributário agressivo e evasão fiscal. Em mim, me deixou muito curioso que 70,15%. É uma maioria? É, mas, enfim, existe claramente um outro conteúdo
em termos de planejamento tributário agressivo e evasão fiscal, que não somente a racionalidade econômica, não somente o ganho que você vai ter investindo dinheiro pelo não pagamento do imposto sobre a renda. E aí eu tive que ir na literatura, e rapidamente, porque eu já fui intimado, né? Quais são os aspectos que influenciam decisões em termos de planejamento tributário, evasão na tributação sobre a renda? Bem interessantes. A gente tem a religião. Vejam só que interessante. Nesse artigo houve uma pesquisa empírica de diversas empresas nos Estados Unidos para tentar descobrir se a religião influencia o comportamento do contribuinte. E eles descobriram que sim, a religião tem um impacto muito importante em termos de opção ou não de planejamento tributário agressivo ou evasão fiscal em matéria de tributação sobre a renda. E o mais interessante é que os católicos têm menor propensão a incorrer nisso e os protestantes, né, eles não. Eles gostam de reduzir a carga tributária. Então, se a sua empresa é conservadora, não contratem protestantes. Tá? Bens públicos, vejam só a influência, que interessante. É claro, né, gente, é uma brincadeira. Diversidade, tá? Vamos contratar em diversidade. Bens públicos, olha só que interessante, outra questão que influencia na decisão dos contribuintes, né? Os indivíduos que valorizam os bens públicos com seus pagamentos de impostos, eles estão tendentes a não incorrer nesse tipo de planejamento tributário agressivo, evasão fiscal. Então, existem certos países que é muito interessante, por exemplo, na Inglaterra, normalmente, né, fazendo doutorado lá, eu vejo muita propaganda nos canais públicos ingleses falando, olha, a quantidade de imposto que você paga em termos de tributação sobre a renda é utilizado para pagar o sistema de saúde. Isso cria um incentivo moral ao contribuinte no cumprimento das regras, no pagamento dos tributos. Vejam só que interessante. Aí fica a pergunta, será que a gente precisa disso tudo? Dessas ferramentas extremamente agressivas? Né? Bom, outras questões que envolvem o comportamento do contribuinte, medidas impopulares. Né? Se os nossos governantes eles tomam medidas impopulares, há uma tendência subsequente de que os contribuintes incorram em planejamentos tributários agressivos e evasão fiscal. E eu digo tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Outra percepção que é bastante interessante, desigualdade fiscal. Se as pessoas acham que pagam mais impostos, principalmente sobre a renda, do que o seu vizinho, ou de alguém que você trabalha, enfim, há uma tendência muito grande de que as pessoas reduzam a informação da sua base de tributação sobre a renda. Então, essa medida de desigualdade influencia o comportamento dos contribuintes. Outra medida bastante interessante, aumento da fiscalização. O aumento da fiscalização em termos de tributação sobre a renda, ele aumenta consideravelmente o planejamento fiscal e evasão fiscal após a ocorrência da fiscalização bem mais forte, bem mais próxima do contribuinte. O porquê disso? A explicação é revanche. O contribuinte que passou por uma fiscalização mais agressiva em termos de recolhimento de tributos, tudo bem, já estou acabando. Em termos de recolhimento de tributos, subsequentemente, ele reduz sensivelmente a informação da sua base de tributação, tendo em vista que ele se sente prejudicado. A sensação de prejuízo que passa no aumento de fiscalização faz com que ele pague menos imposto de renda subsequentemente à fiscalização. Tem outro caso que é bastante interessante, reforço de regras morais. Constantemente, um reforço dessas regras morais faz com que as pessoas no grupo, que é chamado grupo da consciência, tenham maior conformidade fiscal. Isso, inclusive, é muito interessante, que algumas declarações fiscais, por exemplo, em alguns países, Alemanha, eu sei, você tem que assinar a declaração de imposto de renda previamente às informações fiscais, porque você tem que assinar conformidade, isso já cria um regramento moral, já são estabelecidas algumas cláusulas, olha, você tem que informar as declarações, esses recursos serão utilizados para pagamento de serviços públicos, etc, etc. Então, esse reforço é bem interessante. E em termos de Brasil, de aumento de fiscalização, e principalmente se tratando de uma modificação do nosso governo federal, e até algumas informações que são divulgadas na mídia, que são bastante interessantes, por exemplo, o futuro ministro do Ministério da Economia, né, o superministério, em algum dado momento, ele falou, talvez, do retorno da CPMF. E muitos já defenderam
que a CPMF é um ótimo tributo em termos de fiscalização, porque dá informações das transações financeiras dos contribuintes. Portanto, ele tem um caráter de fiscalização, de auxílio na fiscalização. Há um trabalho bastante interessante da própria Receita Federal, que, em termos de aumento de fiscalização, a gente tem um aumento no cumprimento das regras, né, voluntariamente, mas representa uma redução de declarantes. E, em termos da CPMF, ela representou um aumento no cumprimento voluntário das obrigações fiscais, ou seja, as pessoas sabiam que com a CPMF elas teriam uma exposição maior ao risco tributário, aumentou o volume de declarações, mas representou uma redução do imposto de renda pessoa física pago. Vejam só que interessante. As pessoas sabiam que estavam sendo fiscalizadas, sabiam que estavam mais sujeitos ao risco. Elas declararam mais imposto de renda, apresentaram a obrigação acessória meramente. Mas, em termos gerais, reduziu a arrecadação de imposto de renda pessoa física. Então, será que a CPMF realmente é um tributo que auxilia a fiscalização? Não sei. Há grandes dúvidas, né? Tendo em vista que o nosso Congresso ele diz respeito a 30 anos de Constituição, o sistema tributário brasileiro, esses 30 anos de aplicação da norma tributária brasileira, e até como isso vem sendo feito, e o arroxo na fiscalização, implicando cada vez mais penalidades majoradas, e até, em certos casos, o uso abusivo de lançamentos ou informações de processo administrativo para fins penais. Será que realmente esse é um comportamento que o fisco deve ter? A gente sabe que em altos índices de conformidade fiscal eles são observados tantos níveis de coerção, ou seja, esse comportamento do fisco ele gera um efeito maior em arrecadação, mas também a gente tem efeitos melhores ou maiores em termos de arrecadação tributária sobre o imposto de renda, quando nós temos uma relação de confiança entre fisco e contribuinte. Então, aproximar o contribuinte do fisco tem um efeito positivo maior em termos de arrecadação do que atuar meramente, coercitivamente, em cima do contribuinte em termos de tributação sobre a renda. Basicamente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui explanando para vocês, fechando esse nosso painel de tributação sobre a renda, simplesmente com essa mensagem mais otimista, né, da proximidade entre fisco e contribuinte. Muito obrigado. Bom, parabéns pela exposição, doutor Fabrício. Trouxe dados interessantíssimos, né, como a questão da fiscalização. Não imaginava que era um percentual tão baixo. Bom, e dado o horário, eu agradeço a todos pela presença e encerro a mesa de hoje. Obrigado.